Hoje eu vou contar para vocês uma das maiores tragédias da história brasileira, uma história marcada por sofrimento, desespero e perda. Vamos falar sobre o incêndio no edifício Joelma, que aconteceu em São Paulo no dia 1º de fevereiro de 1974. Uma tragédia que chocou o país e que até hoje carrega um peso histórico. O edifício Joelma foi inaugurado no dia 9 de julho de 1971, no centro de São Paulo. Ele era considerado um marco na arquitetura moderna, com 25 andares, projetado para abrigar empresas e escritórios de prestígio. O principal locatário era o Banco Crefisul de Investimentos. Ocupava boa parte do prédio. Por fora, o edifício Joelma era imponente, um símbolo do crescimento econômico de São Paulo nos anos 70. Mas por dentro, ele escondia um problema grave, a falta de medidas de segurança. Naquela época, as leis brasileiras não exigiam sistemas de emergência como sprinklers e escadas separadas do prédio, ou até mesmo materiais de construção resistentes ao fogo. A tragédia começou por volta das 8h45 da manhã de uma sexta-feira, em um dia comum de trabalho. No 12º andar, um aparelho de ar-condicionado apresentou um curto-circuito. Isso poderia ter sido controlado rapidamente, mas o fogo se alastrou, pois o ambiente estava perfeito para o fogo se espalhar. O prédio possuía carpetes, cortinas, divisórias de madeira, forro PVC e outros materiais altamente inflamáveis. Além disso, o edifício não possuía sprinklers ou escadas de emergência adequada. O calor gerado pelo fogo subiu para os andares superiores através das escadas e dos dutos de ar. Em poucos minutos, o incêndio atingiu temperaturas que chegavam a quase 700 graus. O fogo não apenas destruía o que encontrava, mas a fumaça era altamente tóxica, causada pela queima de plástico e de outros materiais sintéticos. As pessoas nos andares superiores rapidamente perceberam que estavam encurraladas. A fumaça densa bloqueava as escadas e os elevadores pararam de funcionar. Algumas pessoas tentaram subir até o terraço na esperança de serem resgatadas por helicópteros, mas a porta do terraço estava trancada. Era algo comum na época por questões de segurança patrimonial. As cenas de desespero foram testemunhadas por quem estava nas ruas. Pessoas se penduravam nas janelas, tentando escapar das chamas e da fumaça tóxica, até mesmo acenando por ajuda e gritavam desesperadas. Em um ato de desespero, algumas pessoas decidiram pular para tentar escapar das chamas. Elas preferiram enfrentar a queda do que serem consumidas pelo fogo. Do chão, as equipes de resgate lutavam para ajudar. Mas as ferramentas e técnicas da época eram limitadas para lidar com um incêndio em um prédio tão alto. Um dos relatos mais marcantes é o de um funcionário que conseguiu subir até o 25º andar e, ao olhar para baixo, viu colegas que haviam se jogado. Ele disse anos depois que as imagens do que viu o assombraram pelo resto da vida. Essa tragédia não foi apenas física, mas psicológica para os sobreviventes. O resgate foi caótico. Os bombeiros chegaram no local minutos depois do incêndio começar. O prédio era muito alto e não havia equipamentos adequados para alcançar os andares superiores. Helicópteros foram usados, mas a fumaça e o calor dificultavam o resgate. Além disso, o vento espalhava as chamas ainda mais rapidamente. Os bombeiros também enfrentaram dificuldades para entrar no prédio, já que o calor era insuportável e a fumaça invadiu todas as áreas. Muitos tiveram que usar máscaras improvisadas, já que na época não havia equipamentos modernos como os que conhecemos hoje. No total, 189 pessoas morreram no incêndio e mais de 300 ficaram feridas. Muitos corpos ficaram carbonizados, dificultando até mesmo a identificação das vítimas. Entre as histórias dessa tragédia, o caso das 13 pessoas que ficaram presas dentro de um elevador se destaca. Elas estavam tentando descer para escapar, mas o elevador parou entre 2 andares e todas as pessoas lá dentro morreram carbonizadas. Quando os corpos foram encontrados, o estado deles era tão terrível que foram enterrados juntos no cemitério São Pedro, em São Paulo.
Esse episódio deu origem à chamada Lenda das 13 Almas. Pessoas que visitam a sepultura dizem sentir uma energia especial e que rezar para essas almas pode trazer milagres. Essa história se tornou parte do imaginário popular e reforçou o peso místico do Joelma. Após o incêndio, o edifício ficou interditado por anos. A tragédia expôs as falhas graves nas normas de segurança e serviu como ponto de partida para a criação de legislações mais rigorosas no Brasil. Foi depois desse episódio que se tornou obrigatório instalar saídas de emergência adequadas, alarmes de incêndio e sprinklers em edifícios comerciais. Em 1988, o prédio foi reformado e reaberto com o nome Edifício Praça da Bandeira. Apesar disso, muitos moradores de São Paulo ainda evitam o local, acreditando que o prédio carrega uma energia negativa devido ao número de vidas perdidas ali. O incêndio no edifício Joelma é uma tragédia que vai além dos números. Ele nos mostra como vidas podem ser perdidas por negligência e falta de preparo. É um lembrete de que tragédias como essa poderiam ter sido evitadas, mas também de como elas deixam marcas profundas em quem sobrevive e na história de uma cidade. E você, já ouviu falar sobre o edifício Joelma antes? O que acha dessa tragédia e do peso que ela carrega até hoje? Escreve aqui nos comentários, eu vou adorar saber a opinião de vocês. Se você achou esse relato importante, compartilha com outras pessoas. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. Também posto conteúdos adicionais em outras redes sociais que eu vou deixar aqui na tela para vocês, tá? Um beijo, obrigado por assistir e até a próxima!